Então vamos começar, né, Ideraldo Busto? A primeira Vamos. coisa que eu quero dizer é que sou muito grato por você ter aceito aí o nosso convite. Quero também agradecer que nós já temos uma audiência, né? O Giberval foi o primeiro a chegar aí, tal. A Maria Lobo também está com a gente. E aí, né, de uma certa forma, a gente pode até apresentar aqui a quem já está aqui nos acompanhando, né? Então, aí a Maria Lobo. Então, sejam bem-vindas aí, então, esse povo todo. Vamos lá. Meu querido Ideraldo Bush, vamos começar aqui nos contando aí como é que você se envolveu com essa atividade aí de cuidar de rios. Qual foi o primeiro rio que você resolveu atuar? Como é que conta um pouquinho para a gente da tua história aí? Bom, primeiramente, bom dia a todos os participantes aí, a você, Nelson. A gente tem que parabenizar você por essa sua atitude, de estar aí entrevistando várias pessoas que trabalham com a gestão de recursos hídricos no nosso país, coordenadores de fóruns, outras pessoas também que estão alencados a trabalhar com essa questão, tema água, que não é fácil. Olha, rapaz, você me pegou assim numa situação assim de como eu iniciei. Vamos lá. Rapaz, eu lembro que em 1998 nós iniciamos um processo aqui em Uberaba, com poucas pessoas, era o Instituto de Engenharia e Agronomia do Triângulo Mineiro aqui de Uberaba, tinha a Emater também, e tinha o setor saúde na qual eu representava. A gente iniciou um processo de conversa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba. Já na terceira ou quarta reunião, já no início de 99, a gente iniciou o processo da pró-comissão desse comitê, né? E nessa época não tinha o IGAN ainda, era um departamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas, não era o instituto, não era um departamento que não lembro não, mas era um departamento que cuidava da gestão das águas de Minas, né? Não me lembro se era o seu Benedito também, que era o diretor desse departamento, mas a gente iniciou com esse processo. Porém, como a bacia do Rio Grande, parte mineira, ela tinha sido dividida em oito unidades, né, de planejamento. Na discussão que a gente teve com esse departamento, nessa época, achou-se melhor, né, então eu comecei em 98 a trabalhar com a gestão, né, então esse departamento achou melhor que fosse feito um comitê que integrasse a bacia do Grande. Então, esse comitê do Rio Uberaba, ele ia fazer parte de um comitê maior, abrangendo mais municípios, né? Hoje a nossa bacia do GD8, bacia hidrográfica do GD8, abrange 21 municípios. Eu iniciei com esse processo aí em 98, 99, aí depois em 2001 a gente iniciou o processo de construção do Fórum Nacional, iniciamos o processo de construção do Fórum Mineiro, e aí, meu amigo, quem mexe com água não sai mesmo, está Vira na lá veia, está no sangue, está na cabeça, está no corpo, né? Está em tudo. Mas eu iniciei esse processo aí de participação de comitês de bacias foi em 98. muito bem. E aí, você chegou a fazer parte do Fórum Mineiro de Comitê de Bacias Hidrográficas? Como é que tem Sim, uma transição? a gente começou uma discussão em 2001 com 6 comitês, 6 ou 7 comitês em Belo Horizonte, uma reunião que a gente teve lá, né? E participou também o comitê do Araguari, na época, não sei se era o Chimizo, acho que não era Chimizo o presidente, não. Não me lembro bem, não, porque foi em 2001, né? A idade vai avançando, né? Então a gente esquece um pouquinho. Mas a gente começou o processo de discussão da construção desse Fórum Mineiro em 2001, com 6 comitês, né? E foi aumentando. Assim como os comitês de Minas foram com seus decretos, criados com seus decretos, os comitês também foram aderindo ao Fórum Mineiro.
E hoje o Fórum Mineiro aí tem seus 36 comitês, né, alocados dentro do Fórum. Eu fui coordenador do Fórum Mineiro por 2 mandatos e meio, né? Participei da coordenação do fórum desde quando iniciou, sempre participei da coordenação, porque tinha a coordenação e tinha os representantes dos seus comitês, né? Então, sempre participei da coordenação e depois, aí sim, eu fui coordenador do fórum por 2 mandatos e meio. E depois, assim que eu saí da coordenação do fórum, né, hoje a gente está aí à frente, né, da coordenação do Fórum Nacional, já por um mandato, né, pelo segundo mandato consecutivo. Diz uma coisa, ainda no ambiente de Minas Gerais, né, quais os instrumentos de gestão estão implantados no estado de Minas Gerais? Nelson, nós somos 36 comitês aqui em Minas, né? 11 comitês estão com a implantação da cobrança, né? E poucos comitês, né, não sei te dizer, mas são poucos, têm um enquadramento de água, né? São esses instrumentos. Agora, os 36 comitês de bacias têm os seus planos, né? Alguns ainda em discussão, como nós aqui, por exemplo, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande, aí a gente está discutindo ele para ser aprovado, né, juntamente com a calha. O plano da calha do Grande já foi aprovado, porém tem os seus, né, os seus afluentes, que é o nosso aqui do GD8. Ainda estamos em discussão para aprovação, mas a maioria dos planos de bacia dos 36 comitês, né, já estão implementados aqui no estado de Minas Gerais, né? Então é uma vitória muito grande, né? Assim que esses planos que ainda faltam ser aprovados, né, o início da discussão da cobrança, né? Então, em gerais, assim, a gente vê que está bem avançado. É claro, tem muita coisa para fazer, tem muita discussão, mas a gente nota que os comitês, na parte de operacionalização dos comitês, estão bastante avançados. O problema nosso aqui é a questão do recurso, né? A questão do recurso da cobrança e a questão do recurso do FIDO, né? Que é o recurso que é destinado para os comitês que não têm cobrança. Mas isso também está sendo discutido com o órgão gestor, está sendo discutido com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, está sendo discutido também com os comitês de bacias, então a gente espera um avanço extremamente importante, apesar que com essa pandemia aí do Covid-19, a gente está com séria dificuldade, né, de se reunir no Fórum Mineiro. A gente se reuniu essa semana através de online e a gente espera que para esse ano, né, para o ano que vem, a gente possa, se Deus quiser, vamos dizer, ajeitar a casa aqui dos comitês de Minas Gerais. Há quantas anos, por exemplo, o instrumento enquadramento de corpos hídricos? Como é que é? Enquadramento de corpos hídricos. Como é que está aí no estado de Minas Gerais? Então, é como eu te disse, tem poucos comitês que têm esse instrumento já implementado na sua bacia. É poucos, eu não sei te falar a quantidade, Nelson, mas são poucos. A maioria dos comitês não tem. Os comitês que têm cobrança, eles estão trabalhando para isso, entendeu? Porque eu acho que é um instrumento importantíssimo, enquadramento de corpos d'água, à vista que você vai ter a qualidade de água dentro daquela bacia que você está trabalhando dela com relação ao enquadramento de água. Muito bem. Aí a gente pode sair da esfera mineira e vimos para a esfera nacional, que você veio aí fazendo um trabalho intenso, né? Então, vamos aí abordar. E de cara já temos aí uma pergunta, né, do Antônio Alzemar, para falar, perguntando aí se vai ter o INCOB, né? Então, mas a gente vai chegar lá, mas já que a pergunta veio, vamos responder. Olha, o Nelson, até é bom tocar nesse assunto do INCOB, né? Que a nossa coordenação já está ciente sobre isso. O Estado do Paraná, né, todo mundo sabe, né, ele se autoindicou, né, inclusive com o lançamento oficial em Curitiba, ele se autoindicou para fazer o INCOB desse ano, em Curitiba. Inclusive ficou definida a cidade em Curitiba, né?
Porém, com essas dificuldades, né, com essa pandemia do Covid-19, né, o Estado fez de tudo, o Estado do Paraná fez de tudo para manter o INCOB esse ano. Porém, com todas as dificuldades financeiras, né, que o Estado encontrou com as empresas, né, inclusive com recurso do Estado mesmo, público, encontrou sérias dificuldades de ter esse recurso público e também recurso de empresas privadas. E uma outra situação é a questão da Agência Nacional de Águas. Todo mundo sabe que todo ano a Agência Nacional de Águas ela faz um recurso, né? ela manda o recurso para as atividades do INCOB. Né? Ela tem esse recurso. E já no início desse ano, ela já praticamente disse não ao INCOB, mas qualquer outra atividade que venha ter a questão de recurso financeiro. Então, diante de todos esses fatos que ocorreram, o Estado do Paraná, em conversa com a coordenação do Fórum Nacional, amplamente discutido, né? Juntamente com a comissão local também, achou por necessário adiar, não, veja bem, não é questão de acabar com o INCOB desse ano, não. Não é questão que o Estado não vai fazer mais. É adiar o INCOB para o primeiro semestre de 2021. Então, a gente achou muito sensato, né, essa discussão da coordenação com o Estado do Paraná e também com a comissão local e, conjuntamente, que fique bem claro, conjuntamente, né, nós decidimos adiar, não cancelar, a palavra certa não é cancelar, adiar o INCOB desse ano para o primeiro semestre do ano que vem, né, para que o Estado possa respirar, para que o Estado, no segundo semestre, vai buscar os recursos necessários, né, nós vamos buscar uma conversa com a Agência Nacional de Águas, a possibilidade do aporte de recursos para o ano que vem, já deixar assinado com ofício, né, tudo direitinho. Então, o INCOB desse ano é isso que eu tenho a dizer para todos os participantes, inclusive para você, Nelson. Muito bem. A gente já veio acompanhando, né, porque fazemos parte do colegiado coordenador, então a gente já tem essa noção. Né? Bom, eu gostaria muito que você comentasse, né, o que a gente tem feito enquanto Fórum Nacional. Né? Você tem feito aí uma andança enorme pelo país, e de carro, né? Porque parece que você tem medo de avião, é isso mesmo? Então, vai de carro rodando o Brasil inteiro. Então, conta para a gente aqui, para a nossa audiência, como é que tem sido essa sua atividade aí no nosso território. Olha, Nelson, o pessoal aí, a coordenação, não só a coordenação, mas os comitês do nosso país, né, os 233 comitês, têm acompanhado desde o nosso primeiro mandato o nosso trabalho, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de desmerecer o trabalho de ninguém, quem me conhece sabe disso. Eu não desmereço o trabalho de ninguém, até porque muitos trabalhos que eu vejo eu pego para implementar dentro da nossa política, né? Mas o trabalho que a gente fez no primeiro semestre, foi o primeiro mandato, foi um trabalho espetacular. Hoje o Fórum Nacional ele é reconhecido nacionalmente. Ele é convidado para todas as atividades com relação a recursos hídricos. Então, isso não existia antes. Isso não existia, né? Nós somos convidados a participar de inúmeras comissões que têm por objetivo claro discutir a gestão de recursos hídricos. E muito mais além disso, que antes o fórum não era convidado, né, a discussão ambiental, que hoje você não pode separar a discussão ambiental com a discussão de gestão de recursos hídricos. Não pode mesmo, né? Então, o trabalho que a gente fez na primeira gestão foi um trabalho extremamente espetacular. Quem viu a aprovação nossa, né, em torno de quase 90% da aprovação nossa da primeira gestão, então é espetacular, a gente fica extremamente muito feliz mesmo. Agora, a segunda gestão, né, com a participação aí do nosso querido Genesiano do Ceará e também da Valéria do Rio Grande do Sul, a gente não teve trabalho nenhum, até porque quando a gente iniciou o processo da primeira reunião com a Agência Nacional de Águas, né,
uma reunião que a gente ia participar do encontro estadual do pessoal do Espírito Santo, um encontro estadual em outro estado que não me lembro, uma reunião que já estava previamente marcada com o pessoal do estado do Mato Grosso do Sul, nós não podemos fazer justamente por causa dessa pandemia, né? Todo mundo sabe que eu sou da área da saúde, sou do Ministério da Saúde, e a gente tem que seguir e dar o exemplo, e seguir rigorosamente, né, a questão do Covid-19 com relação ao Ministério da Saúde. A gente tem que seguir rigorosamente. Então, esse ano praticamente, né, não sei até quando, esperamos que essa pandemia acabe logo, porque todo mundo tem que trabalhar, rever sua vida, começar a sua vida. Nós não sabemos até quando, mas assim que terminar, nós vamos retomar as atividades da coordenação do fórum, diante daquelas propostas que a gente mostrou lá no dia da nossa eleição, lá em Foz do Iguaçu. Mas, assim, eu tenho recebido, né, a coordenação do fórum do primeiro mandato tem recebido grandes elogios, muito elogio, tanto é que na eleição que a gente teve em Florianópolis, a gente teve um aumento percentual do que nós tivemos em Aracaju. Então, tamanho reconhecimento, né? Claro, não desfazendo da outra chapa de forma alguma, são pessoas extremamente competentes, né? O Anivaldo, né? Nossa, esqueci o nome lá do Rio Grande do Norte, gente, esqueci o nome, mas são pessoas extremamente competentes, né? Que sabem, inclusive, trabalhar com recursos hídricos, então eu tenho certeza que, se tivesse na mão deles também, poderia estar fazendo aí um grande trabalho também. São pessoas extremamente que eu respeito, né? E vamos tocar o barco, né? Tem muito que trabalhar, mas muito que trabalhar mesmo. Bom, estamos aqui com a audiência também da Solange, lá do Amazonas, então tá aí, chegou junto com a gente. Mas tem aqui uma pergunta interessante do nosso amigo Hélio de Castro. Bush, como avaliar a decisão da ANA de suspender a emissão de boletos da cobrança pela água bruta nas bacias federais? Como é que você está vendo Olha, isso? eu acho extremamente preocupante, né? Preocupante, porque os comitês federais, né, que têm a cobrança pelo recurso da água, haja vista, nós temos que entender uma situação. Pelo que eu sei, não foi a ANA que suspendeu, né? Foi as entidades, né, os usuários que pediram, né, a Agência Nacional de Água, que suspendesse, né, essa cobrança aí, até que viabiliza essa questão da pandemia. Agora, eu vejo extremamente preocupante, porque os comitês que têm cobrança precisam desse recurso para fazer as suas atividades dentro da bacia, né? Com relação a projetos ambientais, né? Projetos de saneamento. Né? Ontem eu acompanhei uma live aqui de Minas Gerais, né? Participou o Ângelo, falou extremamente a questão do saneamento, né? A Marília também. Então, o saneamento hoje nosso no país ele é precário. Então, se o comitê que tem cobrança não tiver o recurso da cobrança para trabalhar em projetos ambientais, na educação ambiental, no saneamento dentro daquela bacia, é preocupante, né? Muito preocupante. Agora, não sei até que ponto os comitês, né, federais, eu não sei pelo que eu sei, eu acho que o único que pode até me corrigir foi o Comitê de São Francisco, né, que respondeu, né, a questão do documento da Agência Nacional de Águas. Né? Mas, assim, se esse recurso ele não vem para a bacia do comitê, né, para trabalhar, como eu disse, nos projetos ambientais, na educação ambiental, na área de saneamento, né, e aí essa área de saneamento entra tudo, né? Aí eu particularmente, Bush, eu fico muito preocupado com essa situação. Né? Mas vamos ver, vamos aguardar aí.
não é só a Ana que fez isso, aqui em Minas Gerais também, né? Só que aqui foi apenas por 3 meses, né? Os usuários pediu isso ao órgão gestor, né? O Fórum Mineiro fez um documento ao IGAM, né? Está tendo uma discussão sobre isso, né? Mas aqui é só um trimestre só, e com relação aos comitês, os 11 comitês aqui de Minas que tem a cobrança pelo uso da água. Interessante é o seguinte, a, estamos aqui agora também. Eu esqueci o nome da menina lá, é a Rose. Rose. Rose, se estiver assistindo, um abraço. É interessante que a gente fica pilhado aqui e, de repente, então, a Ivonete, do CBH Urucuia, está presente aí. Muito bem aí, seja bem-vinda. Então, Bush, as ações assim, que você pode pontuar como menina dos olhos da gestão passada e gestão futura, né? Gestão em andamento. Como é que você tem de destaque? Eu acho que a menina dos olhos do nosso trabalho do primeiro mandato foi a credibilidade que a coordenação do fórum e os comitês de base hidrográfica deram para nós, né? A credibilidade. Não vou dizer 100%, que ninguém é 100% nesse mundo, né? Ninguém. Somente Deus, né? As demais pessoas, humanos, ninguém é 100%. Então, acho que a credibilidade que nós tivemos durante os 2 anos e agora, recentemente, sendo eleito para o segundo mandato, então, essa credibilidade é um grande motivo para essa coordenação trabalhar muito mais ainda. E uma outra que eu coloco é a credibilidade. Não quero dizer que o Fórum Nacional nunca teve isso, né? Claro, o Fórum Nacional, e aí até eu não posso falar isso porque eu sou praticamente um dos fundadores, né? Mas eu quero dizer que a credibilidade do Fórum Nacional hoje a nível nacional é extremamente enorme e importante para nós. Extremamente. A credibilidade do Fórum Nacional. E aí entra todo mundo. Entra o papel da coordenação. Cada um que está lá da coordenação tem um pedacinho de colaboração nessa empreitada nossa. Então, eu vejo com muito carinho essa questão da credibilidade dos comitês e também da credibilidade que o Fórum Nacional tem hoje a nível nacional. Dentro da Agência Nacional, do Conselho, dos estados, né, das secretarias estaduais de meio ambiente de todos os estados, na qual nós visitamos, e mesmo aqueles que nós não visitamos, nós temos um amplo acesso, né? Eu tenho conversado, não só eu, como da primeira gestão, eu, Luiz, e a Patrícia, nós sempre conversamos com vários secretários de meio ambiente, né, com a questão de recursos, das viagens dos meninos para participar das reuniões do colegiado coordenador. O ano passado tivemos frente a frente, porque assim, o Nelson, quando a gente vai no estado participar de qualquer evento, seja ele de um encontro estadual de comitês, ou até mesmo agendando uma reunião, a gente vai primeiramente discutir com o órgão gestor, né, a questão dos comitês daquele estado. Vocês podem ver na prestação de conta nossa, da primeira gestão, tem as fotos. A gente primeiro senta com o órgão gestor, juntamente com o coordenador do fórum daquele estado, ou mesmo que não tenha os representantes dos seus comitês, para discutir a gestão dentro daquele estado, né? E não só a gestão de recursos hídricos, como já tem que ser, a questão de recursos financeiros também. Então, assim, eu vejo a importância da coordenação nessa empreitada que a gente teve aí com relação à credibilidade do Fórum Nacional de Comitês. Quando eu falo credibilidade, não é da coordenação do fórum e nem do colegiado. Quando eu falo nacional de comitês, são todos, a coordenação, o colegiado e também todos os comitês que são representados dentro do Fórum Nacional. A Maria Lobo, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta, prezado Bush, em fevereiro, o jornal Estadão publicou uma série de reportagens sobre a Guerra das Águas no Brasil. Como o Fórum Nacional
vê essa guerra e quais as soluções que podemos propor? Olha, primeiramente, eu vi essa matéria, né? Primeiramente, o primeiro passo que a gente tem que ver é se essa matéria tem fundamento, né? Se essa matéria realmente ela se ela tem objetivos claros. Segundo, né, que é um papel nosso da coordenação, ver com o Fórum Paulista qual que é o que o Fórum Paulista fez, né, que com relação foi a questão mais dentro do Estado de São Paulo, e a competência do Fórum Nacional, a coordenação do colegiado. Né? Nós tivemos vários problemas durante a nossa gestão, na qual, inclusive, com recursos hídricos, que aparentemente não é igual ao que aconteceu aí da notícia do Estadão, mas se baseia basicamente com essas notícias. A gente teve do Estado, né? Vou citar aqui o Estado, o Hélio está aí, do Espírito Santo, nós tivemos lá, e discutimos essa questão da gestão. Então, qual que é o papel da coordenação? Primeiro, né, não é a questão do papel do Fórum Nacional. Eu acho que quando existe qualquer tipo de problema dentro do Estado, a coordenação ela tem que se posicionar e depois levar a discussão para o colegiado. É o colegiado que toma o posicionamento daquilo que vai ser feito, certo? O colegiado vai definir, olha, vamos fazer uma moção, vamos fazer um documento, vamos fazer uma comissão e vamos lá discutir isso junto com o fórum estadual daquele estado. Então, primeiramente, volto a dizer que tem que ver se realmente essa notícia ela é verídica, e aí depois são os trâmites legais do papel da coordenação do fórum e do colegiado do Fórum Nacional. É importante a gente ter essas separações daquele papel, daquela discussão que a gente vai ter junto com o Estado. Porque a coordenação, por exemplo, saiu a notícia do Rio de Janeiro, né? Como teve aquela problemática de vocês aí, né, com relação à água de vocês. A coordenação ela não pode. Eu vou ligar para o Genesiano e para Valero. Gente, vão descer lá para o Rio de Janeiro. Não podemos. Primeiro a gente tem que sentar, né, com a coordenação do Fórum Fluminense, com a Arimatec, sentar com os comitês e ver o que está sendo, o que está ocorrendo, o que a coordenação pode fazer no fórum e o colegiado pode também fazer para tentar minimizar o problema de vocês aí. E eu lembro muito bem, Nelson, que a gente discutiu isso nós dois, no particular, você lembra, né? Você me passando todos os problemas e nós discutimos sobre isso. Então, acho que tem que ter a clareza do papel da coordenação do Fórum Nacional, da coordenação do fórum. Então, primeiro, a gente tem que sentar com os comitês daquele estado e discutir aquele problema. Né? Se está tendo uma guerra de água no estado do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas, ou qualquer outro estado, primeiramente, o papel é sentar com aquele fórum daquele estado e fazer um planejamento de trabalho, né, de situações de trabalho na qual a coordenação, junto com o colegiado, possa trabalhar em conjunto com aquele estado. É interessante Espero ter respondido aí, Vilas Boas. É interessante o seguinte, que a lei, né, a lei federal e as leis estaduais colocam os comitês como a instância para dirimir conflitos. Né? Então, Exatamente. A primeira coisa é a instância do comitê. Né? Exatamente. E aí, nessa situação, os fóruns têm tido um papel muito interessante, que Exatamente. a movimento político, né, que os comitês quase que não têm como, ficam meio que amarrados, mas aí os fóruns foram criados com essa proposta, né, de fazer a interação política, né? E isso tem sido feito aqui no Rio de Janeiro de forma bastante intensa, mas a gente percebe também uma participação efetiva dos fóruns dos outros estados, bem como do Fórum Nacional nesse sentido, né? Eu só fazer o registro aqui que o Fórum Capixaba de Comitê de Bacias Hidrográficas está aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo, né? Um abraço aí ao Paulo, ao pessoal todo aí do Espírito Santo. Então, a gente... Eu só queria voltar a uma situação da questão do colegiado coordenador. Né? Nós tomamos
uma decisão, a coordenação, né, até foi bem acolhida pela coordenação do Fórum Nacional, de adiar as reuniões do colegiado coordenador, né? Haja visto, a gente tinha em maio, agora no início de maio, uma reunião em Pernambuco, aprovado, né, pelo colegiado, e agora no final de junho, né, juntamente com o encontro estadual dos comitês do Capixaba, a gente também ia ter a reunião do colegiado. Então, mas infelizmente, né, com essa questão do Covid-19, a gente não vai, por enquanto, né, tá adiada as reuniões do colegiado coordenador do Fórum Nacional. Bush, deixa eu te perguntar, você tem noção de quais os estados onde já se retomou aí as atividades de forma virtual? O caso do Rio de Janeiro está intenso, inclusive o Conselho Estadual de Recursos Hídricos publicou na segunda-feira próxima passada, no Diário Oficial, uma normativa validando, não, inclusive instituindo as reuniões virtuais do Conselho Estadual e validando as reuniões virtuais de todas as instâncias dos comitês, dos 9 comitês aqui do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de saber se você tem uma noção de como é que isso está acontecendo nos demais estados da federação nesse momento aí de pandemia, mas a questão hídrica não para, né? Então a gente precisava ter esse envolvimento. Você tem uma noção disso? Como é que você está vendo isso? Nelson, é o seguinte, eu tenho acompanhado alguns estados, aqui em Minas, por exemplo, o Fórum Mineiro está fazendo, né, iniciou fazendo já as suas reuniões, né, virtual. Acho importante, acho importantíssimo. Fórum Mineiro. Agora, os comitês aqui de Minas Gerais, né, eu acho extremamente fazer as suas reuniões virtuais também, porque, igual você falou, né, a questão da gestão de recursos hídricos ela não para. E cada dia, com esse sistema nosso, com esse Covid-19, ela vai mudando, né? E alguns estados que eu tenho acompanhado, eles estão também fazendo as suas reuniões virtuais, que é extremamente importante. Tem que fazer, né, procurar um canal extremamente seguro, um canal que possa dar visibilidade às reuniões, mais fácil de acesso. Esse, por exemplo, esse canal seu é um canal muito bom, é fácil de acesso, né, para fazer as reuniões. Então, assim, mas cada estado, o Nelson, ele tem que definir, ele tem que decidir se, quando eu falo cada estado, né, cada fórum estadual e também cada comitê dos estados, eles mesmos têm que decidir se vão fazer reunião ou não virtual. Eu acho extremamente importante. Não pode parar. Tem que reunir virtual, porque os problemas surgem dentro da bacia e surgem, muitas vezes, sem a gente saber. Sem a gente saber, né? Então, tem que se reunir virtualmente. E uma decisão do Conselho extremamente importante, né? Nós vamos ter aqui agora uma reunião da Câmara Técnica da CTPlan, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, virtual. Nós vamos participar. Teve a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, virtual. Nós acompanhamos. Então, eu acho extremamente que os estados, os fóruns estaduais, os comitês, possam, de forma tranquila, né, de forma que possa fazer essas reuniões virtuais, como eu disse e você disse, né, a questão hídrica, ela não para. Eu não estou discutindo. As pessoas estão me Agora, pedindo aqui. Eu desliguei o microfone. As pessoas estão pedindo aqui as publicações, eu vou mandar no grupo do Fórum Nacional, e quem quiser também coloque aí, quem não estiver lá no grupo do Fórum, coloque aqui no só chat, lembrar, Nelson, a gente manda por e-mail. só lembrando, Nelson, que nós temos a página oficial do Facebook, inclusive, você tinha implementado ela, depois passou para nós, né? Já pegamos, já está, já tem o Facebook oficial e temos o nosso site oficial do Fórum Nacional. Então, eu gostaria que você mandasse todas as apresentações aí dessa entrevista
parabenizar você mais uma vez por esse trabalho, para a gente colocar lá na nossa página do Fórum Nacional todas essas entrevistas. Seria importante, porque muita gente acessa a nossa página lá no site oficial do Fórum Nacional. É interessante que essa manhã eu acordei assim, inspirado e também convertendo todas essas entrevistas aqui também para o formato podcast. Então, as pessoas podem ouvir enquanto estiver no seu carro, enquanto estiver lavando a louça, até no banheiro pode ouvir. Então, está tudo sendo transformado agora também no formato podcast, para que o acesso seja maior, né? O Alcides está colocando aqui que Alcides Silva Duarte, que prazer Ceará. imenso. Hã? Ele é do Ceará. Do Já foi Ceará. coordenador do Fórum Cearense. Muito bem. Que prazer imenso estar ouvindo e vendo nosso coordenador do Fórum Nacional de Comitê de Bacia Hidrográfico, Linderado Bush. Estamos juntos na luta em prol dos CBHs. Muito bem. No sábado, a gente vai estar entrevistando, o Ceará vai ser sábado, 9 horas da manhã, teremos aqui a entrevista do presidente do Fórum Cearense de Comitê de Bacias, Genesiano, e também de um especialista em cobrança de recursos hídricos, porque o Ceará desponta no país como um case de muito sucesso na cobrança de recursos hídricos. Então, a gente vai abordar aqui. Só explicando, Nelson, assim, quando a gente fala em coordenação aqui, a coordenação do Fórum Nacional não é 3 pessoas, né? Eu, o Genesiano e a Valéria, né? Isso aconteceu também na primeira gestão. Nós somos um grupo de pessoas, né? Nós somos um grupo. Então, é que esse grupo participa, inclusive, a secretaria. A secretaria nossa hoje, muitas das coisas, muitos que acontecem, nós, da coordenação mesmo, não se preocupe que nós temos uma secretaria extremamente competente. Extremamente competente. Né? O Maruléu, né? O Itamar, a Manu, né? Se eu estiver esquecendo mais aí, me perdoe. Mas são pessoas que muitas coisas a gente nem preocupa, que eles fazem, né? Com carinho, com amor, com dedicação. Então, assim, a gente... a coordenação tanto do primeiro mandato como desse, só tem que agradecer a essa secretaria extremamente tranquila, sabedor, né, das suas tarefas. Então, a gente está muito tranquilo com esse grupo que vem trabalhando já desde o primeiro mandato, né, com o Luiz Carlos, com a Patrícia, né, com todo mundo aí. Eu só tenho que agradecer a todos eles. Muito bem. Ideraldo, você que lida com muita gente aí do Brasil inteiro, se você pudesse elencar aqui para nossos ouvintes, quais são as preocupações mais comuns daqueles que atuam na gestão de recursos hídricos relatadas a você? Olha, Nelson, eu vou tirar como uma... do primeiro mandato, está, né? Dentro do colegiado coordenador, era participar do colegiado coordenador. Pelo regimento interno nosso, são 3 representantes por Estado. Né? Então, aqueles 3 representantes, eles não iam participar, por quê? Porque por falta de recurso. Tinha o recurso dentro do Estado. E muitos estados, a gente sabe, desviaram esse recurso. Né? Em outras situações que aí não cabe a eu dizer, né, aqui. Então, esse foi um dos problemas que nós tivemos na primeira gestão nossa. A participação dos representantes dos estados dentro da reunião do colegiado coordenador. E isso a condição para participar, porque a vontade deles tinham. Isso. E nós tivemos muito embate, né, com alguns estados de
mandar os seus representantes, né? E para os comitês federais, dos seus representantes, né, nós tivemos também que sentar com a Agência Nacional de Águas. Vocês lembram bem que a gente teve lá em Brasília, e um dos pontos aprovados foi a participação dos representantes dos comitês federais com o recurso da ANA dentro do colegiado coordenador. Então, esse foi um dos pontos que nós trabalhamos muito, muito mesmo. Mesmo com recurso dos comitês para os fóruns estaduais, para os comitês estaduais, tivemos sérias dificuldades na participação dos comitês, na reunião do colegiado. E uma outra situação, e aí uma coisa que você tem que sentar com o órgão gestor, por isso que eu falo, toda vez que a gente vai no Estado, a gente não participa só daquele evento, né? Mesmo quando a gente vai fazer a reunião lá naquele Estado, vocês notam que a coordenação vai um dia antes, justamente para sentar com o órgão gestor. E um ponto importante também que a gente teve que discutir e bater firme com os estados é a questão da operacionalização dos comitês. Ou seja, a maioria dos comitês não tinha uma sede, não tinha uma internet, não tinha um telefone, não tinha uma cadeira para sentar. Então, assim, a dificuldade desses comitês, né, muito deles representados pelos seus fóruns, e muito deles aonde que não tem fórum estadual. E aí eu vou dizer um estado, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que a gente teve lá uma discussão amplamente aberta com o órgão gestor, com o secretário de Estado do Meio Ambiente, entendeu? Então, essa foi duas situações que nós encontramos no primeiro semestre, que nós tivemos que batalhar, mas batalhar muito. E, graças a Deus, não vou dizer que nós tivemos 100% de resultado, não. Mas nós tivemos grandes resultados, né, com a ida nossa e discutindo esses pontos primordiais, né, na questão da participação e também da operacionalização dos comitês daquele Estado. Então, acho que esses dois pontos, é claro, tem pontos fundamentais, né, porque se o comitê ele tem uma sede, se ele tem uma internet, se ele tem recurso financeiro, né, para se reunir e debater a gestão de recursos hídricos, os problemas de recursos hídricos, os conflitos de recursos hídricos dentro daquela bacia, com certeza absoluta, né? Nós vamos ter problema, mas são problemas bem mais minimizados dentro daquela bacia. Para você ter uma ideia, quando se quer trabalhar mesmo na gestão, o Estado quer trabalhar, né? Nós temos um exemplo muito grande aí do Estado do Espírito Santo, né? Quando eu estive lá conversando com o Estado do Espírito Santo, eu participei da reunião do fórum deles, naquele momento foi destinado 10 veículos para cada comitê. Então, quando o Estado, em comum acordo, em consonância com os comitês, com os fóruns estaduais, tem certeza absoluta que vai ter recurso para trabalhar, que vai ter recurso para fazer as ações ambientais dentro daquela bacia. Só basta ter boa vontade e política das águas. Não política partidária, eu falo política das águas. Voltando aqui, fazendo uma correção, o Genesiano não é presidente do Fórum Cearense, né? É o senhor Aridiano, né? Então fica aqui a... Não, eu falei que Eu que falei. Você. O Alcides foi. O Alcides foi. O Genesiano não é, não. Tem mais participações aqui. Eu vou colocá-las aqui para a gente ouvir, né? Então, mas nessa linha aí, eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência um pouco do recurso do progestão, a que se destina e o controle social que a gente precisa fazer acerca desse recurso da Agência Nacional de Água. Duas situações. Você tem um progestão e você tem um pró-comitê. E o pró-comitê. Progestão e pró-comitê, isso. O progestão é um recurso pactuado dentro do Estado e Agência Nacional de Águas. É um recurso que vai para o Estado, tá certo? E tem uma planilha, né, com várias
tópicos que o Estado, metas, isso, bem falado, metas para o Estado cumprir. Então, ele recebe aquele recurso, tá certo? Tem que cumprir todas aquelas metas pactuadas junto à Agência Nacional de Águas, tá certo? E tem uma fiscalização pela Agência Nacional de Águas, e no final, né, daquela assinatura da pactuação, o Estado tem que prestar conta das metas que ele cumpriu e do recurso que ele recebeu da Agência Nacional de Águas. Dentro desse Procomitê, e aí que eu falo que muitos estados não discutiram isso com os comitês, né? Você pode colocar uma rúbrica ali, e aí eu vou dizer o estado de Alagoas, o estado de Sergipe, né? Dentro do Progestão tem uma rúbrica lá que pode conceder recurso aos comitês, inclusive de área e viagem, tá certo? Então, muitos dos estados não fizeram isso. Os comitês não fizeram isso com o autogestor, né, ou com o estado, para colocar uma situação que esse recurso também do Progestão possa ser destinado aos comitês de bacia hidrográfica. Esse é o Progestão. Então, a pactuação do Estado com a Agência Nacional de Águas, que o Estado tem a sua meta a ser cumprida, que ele tem que prestar conta à Agência Nacional de Águas e também prestar conta desse recurso que ele recebe para cumprir essas metas. Com relação ao Procomitê, esse foi um projeto, né, do Vicente Andreu. Quem lembra isso lá no ECOB de Caldas Novas, ele lançou esse projeto, esse programa dos Procomitês, que seria um recurso destinado aos comitês, diretamente aos comitês, para que os comitês possam, não é muita coisa, né? No estado de Minas Gerais, por exemplo, não aderiu, porque 50 mil reais para destinar a 36 comitês, então, né, daria o quê? Mixaria, não dá para fazer nada. Mas estados aí que tem 3 comitês, por exemplo, no Maranhão, 500 mil vão ser divididos, daria aí uma quantia até razoável, tá certo? Então, seria essa situação do Procomitê. No caso, quando o Vicente Andreu lançou isso para os comitês de bacias, né, o Estado também tinha que aderir a esse projeto, tinha que aderir. Só que esse recurso, do Procomitê, ele vai para o Estado, né? Ele vai lá para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ou uma outra situação de uma agência de bacias, vamos dizer assim, né? Então, a maioria desse recurso do Procomitê foi para os estados, está na conta do Estado, né? E esse recurso também tem metas para o comitê cumprir. Se o comitê não cumprir, não vem mais. Esse recurso não é destinado mais para aquele estado, para cumprimento de metas do comitê. E uma das metas a ser cumprida é o que eu disse no início, operacionalização do comitê. É para pagar uma sede, uma internet, pagar uma secretária, está lá, né? Para o comitê, quem entra e vê lá, está lá o que pode ser gasto com relação a esse recurso do Procomitê. Então, são esses 2 programas da Agência Nacional de Águas, né? Agora, infelizmente, né, muitos estados, aí, vamos dizer, a maioria, né, não destinou esse recurso do Procomitê aos comitês daquele estado. E o controle social, né? Como é que, né, está havendo esse controle social? Aproveitando aqui que eu dei a deixa, Alcides, tudo demanda tempo, mas lembro bem do lançamento do Procomitê em Caldas Novas, em Goiás, e hoje está sendo realizado. Eu não entendi. Na realidade, estou fazendo aqui a manifestação do Alcides, que ele lembra bem quando foi lançado o Procomitê em Caldas Novas, em Goiás, e hoje está sendo realizado. Isso mesmo. Agora, a questão do controle social, ela tem que partir da gente, né? Dos comitês, na busca,
Eu acho assim, o Nelson, eu não sei por quê, porque nós aqui em Minas, a gente cobra mesmo. A gente vai para a rua, a gente vai no órgão gestor, cobra, mas com muita tranquilidade, com respeito ao órgão gestor, com respeito à Marília, que é uma, nossa, extremamente extremamente técnica, para discutir as questões dos comitês de bacias. Ao secretário aqui também, o Germano, também extremamente técnico em discutir a gestão de recursos hídricos. Então, assim, mas nós cobra. O Fórum Mineiro cobra mesmo. Pareceu um problema que vai atingir os comitês aqui em Minas, o Fórum se reúne, a coordenação do Fórum se reúne, do Fórum Mineiro, chama o órgão gestor para discutir, para sentar, ver aquela discussão realmente vai prejudicar os comitês ou não. Se for, a gente senta, discute. Essa questão da reunião nossa virtual que vai acontecer agora na CTPlan é uma questão ainda que estamos discutindo com relação à remodelagem dos comitês de Minas Gerais. Né? Nós fizemos uma proposta, a CTPlan fez outras, e aí aprovou uma proposta, e já vi uma outra situação que está dentro dessa proposta, que foi aprovada na CTPlan, e nós vamos discutir agora na reunião da CTPlan. Quer dizer, então, aqui em Minas, a gente cobra. É que os estados têm que fazer, os fóruns estaduais, cobrar e cobrar muito. Esse é um controle social que nós temos que fazer. Porque o recurso que está lá, Nelson, não é o recurso que a gente está pedindo, não, é o recurso nosso, é dos comitês, entendeu? Então, não há de porquê, não há o porquê o Estado, né, se apropriar desse recurso. Não há. Então, é um recurso dos comitês de bacia hidrográfica para que os comitês possam trabalhar, né, dentro da discussão dos segmentos que compõem aquele comitê, tá certo? O melhor dentro da bacia hidrográfica, nos seus projetos ambientais, na educação ambiental. Eu acho importante os comitês, né, poucos comitês no Estado, no Brasil, vamos dizer assim, trabalham a questão da educação ambiental, né? Trabalham com jovens, são poucos. Então, eu acho que a gente tem que já iniciar um processo de discussão, inclusive dentro da coordenação do fórum, certo? A gente tem um grupo de trabalho da juventude dentro do Fórum Nacional, certo? De começar a trabalhar a juventude com a questão da educação ambiental dentro do nosso país. Isso se chama controle social. Interessante o seguinte, que foi com a grata satisfação que eu recebi um contato hoje do promotor de justiça José Alexandre Maximino. Esse cara é maravilhoso. Então, na próxima sexta-feira, ele será o entrevistado do Eu Cuido dos Rios. Então, já estou aqui fazendo uma quando audiência. Quando a coordenação do fórum, né? Quando a coordenação do fórum fez o convite para ele participar da mesa lá, ele ficou extremamente elogiado, feliz, entendeu? Feliz. E, graças a Deus, ele participou e teve uma participação extremamente importante. O Estado de Rio de Janeiro tem um promotor que preocupa extremamente com a questão hídrica do Estado do Rio de Janeiro. Não quero dizer aqui que Minas também não tem. Nós temos grandes promotores aqui que também a gente procura e discute e tem uma preocupação enorme com a questão hídrica aqui de Minas Gerais. Bom, já estão dizendo aqui que vão estar aqui amanhã assistindo aqui o Genesiano e o nome dele é Marcílio, o Genesiano e o Marcílio, que já até que me mandou a apresentação dele, falando sobre cobrança, vai ser muito interessante. Está aqui o Alcides falando também, dando os parabéns. Eu estou aqui na expectativa de receber também e juntar aqui a situação. Daqui a pouco a gente vai ter também uma apresentação aqui sobre a Agenda 2030, que a gente quer falar muito sobre isso. A Maria Inês está aí nos ouvindo e a gente vai muito abordar essa questão aqui. O canal está aberto, né? A ideia inicial era fazermos no mínimo duas lives dessa por semana, mas a demanda tem sido grande e a gente está gostando do jogo.
Então tá muito bom. Estamos chegando aqui a 1 hora e 3 minutos de conversa. Eu acho que foi maravilhosa essa tua participação. Foi a participação com a maior audiência que até hoje eu tive. Então, Olha só que bom. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, obrigado. então a audiência é muito boa. E a gente acha que isso também é um processo, né? Que a gente vem crescendo. Então, chegou mais uma aqui, batalhadora, a Rita de Cássia está aí, ó. Ô, Ritinha, Rita de Então, Cássia da Bahia, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Concas. então tá aí, e as pessoas estão chegando, né? O pessoal já está vibrando aqui também com o anúncio, né, do José Alexandre Maximino. Bom, mas de qualquer forma, o papo está muito bom, e acho que também, se a gente passar muito de 1 hora, fica cansativo, né? E aí eu peço que você faça aí as suas considerações finais para a gente ir tendendo lá para o encerramento. Tá. Não, é só agradecer você, Nelson, por esse trabalho que você vem fazendo aí. Eu acho que é extremamente você fazer isso, né? E isso a gente vai conhecer, a gente começa a conhecer um pedacinho do nosso país, né? Você entrevista aqui em Minas, entrevista no Rio de Janeiro, amanhã no Ceará, foi lá na Bahia com a Selma, né? Enfim, então a gente começa a conhecer um pouquinho Pernambuco, Copiaba. a gente começa a conhecer um pouquinho desse nosso país. Eu Anivaldo quero Miranda, nosso agradecer, mestre. todo mundo, né? Eu quero agradecer à Agência Nacional de Águas. Até falei na agência com relação à participação do pessoal, principalmente a participação do pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica, do CBH Parnaíba, né? Federal Parnaíba, que tem lá o Ceará, Maranhão e Piauí, né? Então, agradecer o Humberto, da Agência Nacional de Águas, que foi uma pessoa, que é a pessoa que a coordenação tem um feedback bem perto, né? Humberto, da Agência Nacional de Águas, fez todos, né? Fez de tudo para a participação dos meninos, né? Tanto o Gilberto Val, como também o Chaguinhas, né? do Maranhão, a participação deles nas reuniões do Fórum, né, Nacional. Claro que muitas vezes a gente teve que, né, um jogo de cintura aqui ou ali, mas agradecer à Agência Nacional de Águas. E quero agradecer ao colegiado coordenador. São pessoas extremamente comprometidas, né, com a gestão de recursos hídricos. É claro que ninguém é unânime, né, tem as suas divergências, e tem que ter mesmo, tem que ter. A divergência faz parte do processo, faz parte da democracia, então tem que ter mesmo. Mas a coordenação do fórum, estou muito satisfeita com o colegiado coordenador. São pessoas extremamente engajadas em seus estados e na discussão da política nacional de recursos hídricos, e também extremamente feliz, né, com a coordenação anterior e com essa coordenação, com o grupo de trabalho que a gente tem. A gente tem um grupo, como eu disse a você, tem a coordenação que tem que ter mesmo, que ela é regimental, né? Mas nós temos um grupo de trabalho, não é só 3 que trabalham, mas é um grupo de trabalho, é uma secretaria que trabalha, que discute, que debate para tirar vamos dizer, uma visão clara da situação que a gente possa estar passando para o colegiado coordenador. E agradecer a todos os comitês, a todos os fóruns estaduais, aos órgãos gestores, que são extremamente importantes na condução dos trabalhos, né, da gestão hídrica daquele estado, daquele comitê. Eu só peço, né, aos estados, se tem aí os órgãos gestores que estão nos escutando, que abracem os comitês de bacia hidrográfica, né, que tragam para dentro, que discutam, né? Os comitês é extremamente importante, é um aliado extremamente importante na gestão do seu estado, na gestão de recursos hídricos. Não abandone os comitês de bacias. Ali tem os segmentos que proporcionam a discussão da gestão daquela bacia. Então, quanto mais os órgãos gestores colocaram na mente que, trazendo os comitês para o seu lado, ele vai ganhar e vai ganhar muito mais. Então, eu peço, né, que não despreze os comitês, os fóruns estaduais,
que discutam nas suas bases, que tragam os comitês para discussão. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um abraço fraternal, um abraço de carinho e de trabalho dentro dos comitês de bacias, na busca, né, dos projetos ambientais, da educação ambiental. Então, é só esses agradecimentos que eu tenho que fazer. E, mais uma vez, agradecer a você por esse trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente aí dos comitês de bacias e também no colegiado coordenador do nosso querido Fórum Nacional de Comitês de Bacias do Agreste. Abraços a todos aí e fiquem com Deus. Ederaldo Busto, deixa eu fazer uma consideração aqui interessante. Eu percebi o quanto a gente está distante das mídias, com uma grata satisfação ao buscar no Google esse termo, eu cuido de rios. Exatamente. Se você botar no Google, eu cuido de rios, aparece o Nelson Reis agora. É uma coisa interessante, porque um tema tão importante e pouco tratado de uma forma que a sociedade toda tem acesso, né? Então, a gente vai percebendo isso de forma intensa e eu estou feliz, por demais feliz, por ter lançado isso e por ter convidado as pessoas e as pessoas começaram a perceber isso e está chegando junto, está vindo e está dando a sua participação, que não para por aqui. Essa é a primeira, espero que não seja a única e última, né? A gente vai trabalhar muito essa lógica daqui para frente. Então, só para te dizer que na nossa gestão anterior, nós criamos, né, o Fórum Maranhense de Comitês, né, quem esteve lá participando, inclusive, né, foi junto com a gestão, junto com a reunião do Fórum, da coordenação do Fórum, né, nós íamos criar também o Fórum Piauiense de Comitês, né, estamos em discussão para criar agora o Fórum Piauiense de Comitês, e também iniciamos o processo de discussão no final do ano passado, o Nelson, na reunião que a gente teve em Mato Grosso do Sul, a criação também do Fórum Mato Grossense, né, do Sul, né, também um fórum desde lá. Então, são assim alguns trabalhos, né, que a gente já foi criado o Fórum Mato Grossense? Não, esse ano que a gente está com o objetivo de criar. Aquela nossa reunião lá foi maravilhosa, foi maravilhosa. A gente teve lá na Assembleia, né? Isso, o deputado lá. Foi um papel extremamente importante do colegiado coordenador participar, o Almax participou. Até eu mesmo pedi para o Almax falar, né, sobre essa questão. Então, acho que é importante toda a participação do colegiado. Né? Por isso que eu falo que eu tenho orgulho, Bush, eu tenho certeza que os demais que estão na coordenação, eu tenho um orgulho de ter essa coordenação hoje, né? Ter esse colegiado maravilhoso, que, como eu disse, divergência sempre tem, e tem que ter, mas são extremamente capacitados em discutir a gestão de recursos hídricos no nosso país. Bom, dito isso, eu quero mais uma vez agradecer a sua adesão aqui à ideia. Eu esqueci também, a gente vai lembrando, que é a questão do Amazonas, da Solange. Também a gente ficou de lá para discutir a questão da criação do fórum, mesmo com 2 comitês, ou com 1, mas também a gente ficou de lá discutir, né, essa questão do fórum. Né? Vamos voltar a essa discussão, apesar que a Solange não está mais lá à frente do comitê dela, mas ela está dentro do processo, dentro da gestão, da discussão da gestão de recursos hídricos do Estado do Amazonas. E aí eu quero dizer rapidamente, quero voltar numa situação aqui, se me permite 1 minuto, Nelson, pode ser? Eu quero dizer a vocês o seguinte, na Assembleia Geral que ocorreu em Foz do Iguaçu, lá foi aprovado por unanimidade o Estado do Ceará para realizar o INCOB 2021. E o Estado do Amazonas, inclusive com a apresentação, né, todos se lembram, o Estado do Amazonas para o ano 2022. Né? Muita gente perguntou, mas vai ter 2 INCOB?
num ano só? Ó, deixa eu só dizer uma situação que é uma situação que a coordenação do fórum, né, tem. E eu acho que o colegiado, podemos até discutir numa reunião virtual, nós vamos fazer, vamos tentar fazer esse mês de maio ainda. Mas só quem decide se vai ter, isso é regimental, né? Tá lá. É o Estado que quiser fazer o INCOB, né, apresenta na Assembleia. Tá. Se o Estado do Ceará chegar para nós, nós não vamos fazer mais o INCOB no ano 2021, com ofício, né? O porquê que eles vão fazer, tudo bem. A coordenação e o colegiado vão acatar, porque o Estado não quer, devido à pandemia, devido aos problemas de recursos, essas coisas todas. Bom, se o Estado do Ceará não se pronunciar, porque é ele que tem que se pronunciar, não é o colegiado coordenador, isso não cabe, aí a questão da coordenação, né? Ou o próprio coordenador do Fórum Cearense chegar no Estado, no governador do Estado do Ceará, falou, meu amigo, vem cá, nós vamos ter o INCOB 2021, o governador vai virar para ele e falar, meu amigo, vem cá, eu estou com uma pandemia aqui, eu estou morrendo gente aqui para tudo, você vem me falar em INCOB do ano passado? Então, acho que não é o momento disso. O Estado do Ceará que tem que se pronunciar se vai ter INCOB ou não 2021. Isso cabe também para o Estado do Amazonas, né? O Estado do Amazonas. Por quê? E tem um agravante que eu acho que essa coordenação não pode decidir, é que isso foi definido numa Assembleia Geral. Isso foi definido numa Assembleia Geral. Então, para se mudar qualquer coisa com relação ao INCOB 2021 e 2022, tem que ser uma Assembleia Geral. A coordenação e o colegiado não podem definir uma situação que uma Assembleia decidiu. Nós estamos correndo risco não, nós estamos, vamos dizer assim, indo totalmente contra um regimento que nós construímos ao longo desses anos, que foi um regimento que foi aprovado em Salvador, um regimento que está aí com um grupo de trabalho para ver o que pode ser feito, o que pode ser mudado, e aí a gente está indo contra uma decisão de uma Assembleia unânime ainda. Ceará e Amazonas a votação foi unânime, não teve ninguém que disse não, e com as suas devidas apresentações. Então, eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, né, dizer se vai ter 2 ou não, né? Até agora vai ter 2. O que eu puxe, vejo, vai ter 2. Um em Curitiba, tá certo? Que eles não cancelaram, adiaram, e a outra até agora, um ofício aprovado na Assembleia Geral, lá em Foz do Iguaçu. Tá certo? Então, esse esclarecimento que eu quero colocar aqui para o colegiado e para todos que estão nos assistindo em todo o país. Muito bem. E agora eu encerrei. Um abraço para todo mundo. Beijo no coração. Foi show de bola. Muito obrigado, Bush. Até a próxima.